Processo eletrônico na Justiça, processo eletrônico criminal. Vamos falar sobre processo eletrônico e a atuação do advogado no processo eletrônico. Você tem dificuldades para lidar com o processo eletrônico? O processo eletrônico, nós, como advogados criminalistas, juntamos procuração no processo eletrônico e isto passa dias, passa às vezes meses, e o magistrado, ou seja, a justiça, não nos passa a senha do processo eletrônico. Não nos deixa entrar no processo eletrônico, mesmo com procuração, bem legalizado, super legalizado, com instrumento procuratório, seja com a procuração e ou subestabelecimento. Vai passando-se os dias, os meses, e o magistrado, uma hora, manda uma procuração para você regularizar o processo. Como regularizar o processo? Será que ele não viu que lá atrás já tem a procuração? Você já está com a procuração para lidar no processo, acompanhar a prova do processo, acompanhar todo o procedimento do processo, fazer com que no processo tenha já a atuação do princípio do contraditório? Não. Na realidade, isso tudo passa em branco. Ou seja, como que lida o advogado neste tipo de processo? Dá uma agonia, dá um desespero de você não estar vendo o processo, você não está sabendo o que está acontecendo no processo? Ou seja, não precisa ter esta agonia, porque o que está lá acontecendo no processo, e você já tem procuração nele, o seu cliente já está constituído, ou seja, você está constituído no processo, você juntou a procuração, você está legalmente habilitado no processo, não tem que se preocupar. Todo aquele procedimento que o juiz fizer, que provas for adentrando no processo, documentos vindo para o processo, seja laudos, seja qualquer tipo de documentos, terão que ser levados à sua apreciação. Você terá que tomar conhecimento como defensor do constituído no processo. O processo não poderá caminhar sem que o advogado possa verificar o andamento do processo. Não possa as fases do processo serem passadas, liquidadas, ultrapassadas, sem que o advogado tome ciência, tome conhecimento e delas participam. Os advogados precisam participar de todas estas fases. Só que, naqueles momentos em que as provas vão sendo juntadas, o juiz decreta segredo de justiça no processo e aí exclui o advogado, exclui o defensor do processo. Mas não é que ele exclui o defensor do processo, ele não pode fazer isso. O Poder Judiciário não tem competência para excluir a defesa do processo. Ele não pode fazer isso, sob pena de nulidade. Só que aí tem uma outra situação. Você, com a procuração no processo, você vai fazer e pedir para que todo aquele procedimento e que você não atuou no processo seja anulado. E se for anulado, o que vai acontecer? Vai reproduzir a prova. Vai reproduzir a prova, refazê-la. Ou seja, se você tinha uma prova contra você, você vai passar a ter duas provas contra a defesa. Não. Então não seria este o procedimento. O procedimento seria deixar com que isto flua normalmente, que o processo continua normalmente, até que vai chegar um momento que o Poder Judiciário não tem saída. Ele terá que publicar para você tomar iniciativa no processo. Seja lá
para, de novo, reiterar todas as peças que você já juntou e dizendo e informando ao juízo que você está lá habilitado no processo, você sempre teve habilitado no processo, você não tem por que regularizar o processo, porque o processo está regular pela defesa. Só que, como ele fez com que o processo ficasse como segredo, com a tarja de segredo de justiça, exclui-se a defesa, e aí o Ministério Público, o Poder Público, nada de braçada, junta provas e provas e etc., sem que o defensor as verifique. Só que tem um detalhe, ele vai verificar, o defensor vai verificar sim. Em determinado momento, o magistrado, o juízo, ele é obrigado a intimar a defesa para tomar conhecimento. Tomando conhecimento, e naquele conhecimento que ele toma sobre o conjunto probatório, se ele verificar que tenha nulidades, o que ele fará? Nulidades que o favoreça? Sim, ele pede para que esta nulidade seja sanada. Às vezes o juiz vai sanar ou não sanar. Também o advogado pode, não seria, aspas, blefar. O advogado segura o conhecimento desta nulidade e vai arguí-la lá no plenário do júri. Utiliza naquele momento, quando não mais tem a justiça a condição de refazer a prova. Não tendo mais condições de refazer a prova, o que teria que fazer? Tem que absolver. Se não tem prova incriminadora, não tem prova hábil para condenar, tem que absolver. Se não tem prova contundente na prova incriminadora, tem que absolver. Então, esta nulidade, o defensor tem que tomar muito cuidado neste momento em que ele toma de novo conhecimento ou vai tomar conhecimento no processo eletrônico, no processo digital, como ele lidará com as provas, como ele irá fazer a defesa do seu constituinte, do seu acusado, e fazer com que aquelas minúcias, aquelas pegadas que o Estado coloca, aquelas aspas ciladas, porque não é só a verdade que tem no processo. Não vamos acreditar que o processo só traga a verdade real, esta verdade processual chamada verdade real. Nós, defensores, teremos que sempre tomarmos cuidado. Nós temos que fiscalizar, sim. Você pode fiscalizar sem olhar. Você pode fiscalizar no momento em que você tiver acesso, no momento que você estudar para fazer o tribunal do júri, você terá condições de verificar vírgulas em que irá beneficiar a defesa. Estas vírgulas, ou todo o conjunto probatório com a vírgula entre aspas, ela será prova ou matéria que vai trazer subsídio à tese de defesa. E você, com todo este conjunto probatório sólido para sustentar a tese de defesa lá no plenário do júri, você terá sucesso, você terá toda a condição de sustentar a tese de defesa e fazer com que o jurado acredita na defesa e desacredita na legalidade forçada do Estado, colocada pelo Estado. E nestas condições, você terá sucesso e você, com absoluta certeza, fará com que o seu cliente seja ou absolvido ou desclassificada a imputação, ou seja, traga aquela imputação, traga aquela acusação para o patamar e que ela nunca deveria ter sido colocada acima da necessidade de ser julgada. E aí a decisão dos jurados viria no sentido de fazer justiça, seja condenando, desclassificando e ou absolvendo o acusado.
com certeza a justiça estaria sendo feita.